Numa noite obscura e sombria, 6 amigos buscaram salvação para suas almas numa casa espiritual. Ao chegarem, encontraram uma sala vazia, iluminada apenas por uma luz trêmula. Na mesa de mármore, um tabuleiro macabro manchado de vermelho aguardava, com um grande ponteiro no centro. Os amigos, envoltos pela curiosidade, se aproximaram do sinistro tabuleiro. Maia, movida por uma força desconhecida, colocou seu dedo indicador sobre o ponteiro, que se moveu lentamente, apontando para as letras J, O, G, U, I. N. Intrigados, decidiram iniciar o jogo, seguindo as regras sombrias estampadas acima do tabuleiro. Andréia, ao tocar o ponteiro, formou a inquietante frase: "Quero um sacrifício." Maia, hesitante, questionou sobre o tipo de sacrifício, e o ponteiro guiou sua resposta: "Abra as mãos." O que se seguiu foi um grito horripilante, um som agudo ecoando na escuridão. Andréia, com a mão perfurada pelo ponteiro, lançou-o contra a parede, desencadeando o pavor entre eles. Anos se passaram, mas o terror persistia. Marcados por eventos sombrios, os amigos constituíram famílias. Andréia, carregando uma marca constante daquela noite, sofria uma dor inexplicável. Certo dia, ao voltar para casa, Andréia foi assombrada por visões terríveis. Um ponteiro manchado de vermelho materializou-se acima de sua cabeceira, escrevendo: "Finalmente, te arrastarei para o inferno." Andréia, como se possuída, sucumbiu à escuridão. Desperta no meio da noite, ela se tornou uma marionete macabra, irracionalmente guiada a cometer atos impensáveis. A filha, Lia, tornou-se vítima de um destino cruel. Andréia, mergulhada na insanidade, ceifou a vida da própria família. No rastro da carnificina, os corpos de Lia e seu pai foram descobertos em avançado estado de decomposição. No entanto, o corpo de Andréia nunca foi encontrado, deixando para trás um mistério sombrio que assombra a memória daquela noite sinistra. A pequena garota, entregue à solidão enquanto seus pais se ausentavam, encontrava-se apenas na companhia de seu cachorro para proteção. Com a chegada da noite, ela trancou todas as portas, tentando em vão fechar a teimosa janela que se recusava a obedecer. Deixou-a destrancada, pensando em refrescar o ambiente, e então recolheu-se para a cama, seu fiel cão assumindo seu lugar habitual debaixo do leito. No silêncio da noite, ela despertou ao som de gotas no banheiro. O medo a imobilizava, mas sua mão deslizou para baixo da cama, onde sentiu a reconfortante lambida de seu cachorro. Adormeceu novamente. O ciclo se repetiu, cada despertar acompanhado pelo som persistente das gotas e a resposta tranquilizadora de seu fiel amigo. Curiosidade venceu o medo, e ela se levantou, avançando lentamente em direção ao banheiro. O som das gotas intensificava-se, ecoando sinistramente. Ao acender a luz, depara-se com uma visão horrível, pendurado no chuveiro. Seu cachorro tinha a garganta cortada, o sangue escorrendo para a banheira. Atonita, algo no espelho do banheiro atrai sua atenção. Ao virar-se, depara-se com um macabro aviso inscrito com o sangue do próprio animal: "Humanos também sabem lamber." A terrível mensagem se repete, ecoando na mente da garota, enquanto o terror e a revelação da crueldade oculta mergulham-na num pesadelo de sangue e horror, obscurecendo qualquer conforto que a inocência pudesse oferecer. Já deveria ser umas 10 horas quando nosso carro parou de funcionar. Estávamos eu e meu irmão voltando das melhores férias de nossas vidas nas lindas praias do litoral carioca. Porém, agora, por maldade do destino, estávamos parados no meio da estrada. Depois de tentar por mais ou menos uma hora fazer o nosso carro pegar, nós decidimos procurar uma casa ou alguma pessoa, o que parecia ser difícil naquela estrada deserta. Pegamos nossas lanternas e fomos. Apesar de sombria, a estrada ficava perto de uma cidade, por isso tínhamos a esperança de encontrar ajuda por perto. Era uma noite escura e mais fria que o normal para a época do ano. Nos dois lados da estrada a vegetação era densa. Andamos mais um pouco e a vegetação não parecia mudar. Lembro-me de dizer a ele, que não encontraríamos nada, portanto, deveríamos voltar ao carro.
Mas, de repente do lado direito surgiu uma casa enorme. Ela parecia ter sido abandonada há muito tempo, as janelas estavam quebradas, a porta sem maçaneta e a tranca atirada ao chão. Mesmo não sendo um lugar aconchegante para passar a noite e até mesmo um pouco assustador, não deixava nosso espírito aventureiro, de homens no auge da adolescência, em paz. Entramos, logo vimos um grande salão, nele só havia uma enorme mesa de jantar e um belíssimo piano maltratado pelo tempo. Ambos pareciam não ser usados há muito tempo. Mesmo com sua beleza, o salão não deixava de ser um pouco medonho. Na parede oposta à entrada havia 3 portas, todas feitas de madeira escura com maçanetas prateadas que, estranhamente, quando eu apontei minha lanterna brilharam com uma luminosidade de maçanetas polidas recentemente. Porém, naquele tempo eu não sabia disso, então, não estranhei. Abrimos a primeira porta da direita para a esquerda e estranhamente um vento forte, frio e sombrio saiu lá de dentro. Eu hesitei em entrar, mas meu irmão me puxou para dentro. Nos deparamos com uma biblioteca gigantesca, o ambiente era tão escuro quanto o da sala, mas, assustadoramente mais frio, as estantes ocupavam todas as paredes e os livros eram antigos com cheiro de mofo. De repente, ouvimos um barulho interrompendo o silêncio mortífero da casa, olhei para todos os lados tentando encontrar a sua fonte. Até que, finalmente, avistei um livro caído no chão, atrás de meu irmão. Ele pegou o livro. Como todos os outros era antigo e cheirava a mofo. Ele tinha uma capa amarronzada e seu título estava escrito em letras douradas, um manual para amaldiçoar e trucidar pessoas indesejadas. Quando terminei de ler o título gelei, não poderia ser coincidência, logo este livro no meio de centenas cair. Era um sinal. Alguma coisa queria nos expulsar. Tentei falar isso ao meu irmão, porém nenhuma palavra saiu da minha boca. Vi pela expressão dele que estava com medo, seu rosto estava assustado. No entanto, ele nunca teria me dito isso, pois eu era o irmão mais novo, e em toda nossa vida ele era visto como corajoso e eu como medroso. Por isso, mesmo estando com medo ele me falou em um tom decidido, porém com uma pontinha de medo, para explorarmos o próximo cômodo. Fomos, lentamente, em silêncio, até a saída. Assim que saímos a porta se fechou atrás de nós com uma grande força, porém sem fazer barulho algum. Eu levei um susto tão grande que dei um salto para a frente, mas logo meu irmão me arrastou para a frente da segunda porta, nós a abrimos. Nós nos deparamos com uma cozinha tão escura quanto os outros cômodos, porém, estranhamente, muito mais fria e um pouco mais medonha, pois havia um cheiro de carne crua. Dentro da cozinha tinha uma grande pia de mármore já, desgastada pelo tempo, mas, ainda, assim bela, um dos mais velhos fogões a gás que já vi. No outro extremo do cômodo existia um par de correntes velhas e enferrujadas. Fiquei congelado em um canto. Meu irmão foi até o velho fogão, depois de ficar uma eternidade o observando, de uma ponta a outra, foi até a pia e a observou, pelo mesmo tempo, com o mesmo olhar de curiosidade e medo. Por último, foi, lentamente, com um certo receio, até as correntes. Nesta hora eu tremi, o medo foi tão forte, que não me lembro de sentir tanto medo em toda a minha vida. Quando ele ficou a um passo das correntes, elas começaram a se mexer e uma ponta foi à direção de sua perna. Ele conseguiu fugir correndo com toda a sua energia para fora da casa. Eu fui logo atrás dele. O medo nos consumiu por dentro, sendo a única coisa capaz de derrotar a curiosidade do meu irmão. Quando passei pela porta principal vi gravados na parede 2 números que não estavam lá quando chegamos, 19 e 22. Voltamos ao carro que, estranhamente, agora estava funcionando e continuamos nossa viagem. Meu irmão morreu no seu aniversário de 19 anos, em um estranho acidente de ônibus do qual ele foi a única vítima. Amanhã, eu faço 22 anos e com certeza não fugirei do destino. A sorte nunca bate na mesma porta 2 vezes. Não que estivesse atrasado, porém se esperasse por mais alguns minutos certamente ficaria. Ajeitou a mochila sobre o ombro e apertou novamente o botão do elevador, mas, por mais que ouvisse os cabos se movendo e o motor funcionando, nunca chegava até o seu andar. Eram apenas 3 andares. Preferiu usar as escadas.
Abriu a porta do corredor que conduzia ao primeiro lance e o sensor de movimento imediatamente acendeu a luz, revelando o caminho até uma porta no lado oposto, que dava na outra metade do andar. Hesitou por alguns momentos, de ouvido em pé, para ver se o elevador já estava chegando. Apenas o som do motor continuou ecoando pelo fosso que atravessava os andares, mas nem sinal dele chegar. Então entrou e fechou a porta atrás de si, bem no momento que ouviu um clique e o sensor apagou a luz. O tempo de espera não era muito longo. A escuridão caiu maciça à sua volta, negra e quase sufocante. Um indício de claustrofobia o fez agitar os braços ansiosamente, se sentindo um idiota assim que a luz tornou a acender. Achou melhor se apressar. Se a luz do andar acima apagasse antes que chegasse no perímetro do sensor abaixo, poderia acabar rolando alguns degraus com aquela escuridão tão intensa. Cada andar era separado por 3 lances de 6 a 7 degraus, virando sempre à direita. Desceu o primeiro e deu de cara com a escuridão do segundo andar invadindo o segundo lance de escada. Sentiu um leve arrepio e começou a descer mais rápido, preocupado com a hora que a luz acima apagasse. A luz abaixo levou um segundo a mais para acender, quando atingiu o último degrau do terceiro lance. No instante seguinte ouviu o clique da luz acima se apagando. Melhor descer um pouco mais rápido, pensou. Como da outra vez o lance do meio estava escuro até a metade. Acelerou o passo, começando a ficar mais nervoso do que imaginou que ficaria. Curiosamente, dessa vez a luz superior apagou antes que terminasse o terceiro lance e a escuridão o envolveu por 2 segundos. Nesses 2 segundos sentiu algo que o apavorou, algo o espreitava através da escuridão. Podia sentir e quase ouvia sua respiração. A luz superior continuava apagada. A luz do andar que estava acendeu. Não havia ninguém. Agora começou a descer as escadas correndo, sentindo um suor frio escorrer pelas suas costas. Não fazia sentido algum, mas quanto mais rápido ia, mais rápido as luzes apagavam e mais tempo demoravam a acender. Já não fazia ideia de em qual andar se encontrava, nem quantos lances ainda haveria de descer, mas a presença que o perseguia era uma certeza constante e cada vez mais próxima. Ouvia passos, mas não conseguia identificar se eram os seus que ecoavam escada acima. Tropeçou e deixou a mochila cair. Ouviu o clique da luz superior apagando e nada da próxima luz acender. Abaixou-se e tateou o chão atrás da mochila, notando que por mais ruidosa que sua respiração estivesse, não encobria o pavor de sentir que algo se aproximava inexorável e lentamente pelas suas costas, como se tivesse a certeza de que o alcançaria por mais que corresse. A luz acendeu e viu o hotel pintado na parede. Finalmente o térreo. Pegou a mochila a tempo de sentir um leve movimento cálido em sua nuca. Correu em direção à porta de saída sem coragem de checar se tinha mesmo alguém atrás de si e quanto mais corria, mais longe a porta ficava. Desesperou-se. Algo escorreu pelo seu rosto. Poderia ser suor ou lágrimas, mas não lembrava de ter começado a chorar. Faltava pouco e estendeu a mão para segurar a maçaneta. Um último impulso e soltou um gemido que foi quase um grito de terror. Se demorasse mais um segundo para alcançar a maçaneta a luz poderia. Clique.